Bem-vindo ao canal Diálogo com o Divino. Aqui sua fé é fortalecida todos os dias. Inscreva-se, ative o sininho e receba nossa gratidão por fazer parte desta família de fé. Deus está pronto para nos surpreender. Não tem ninguém que quer ser surpreendido, não. Deixa eu pregar para esse lado. Deus está pronto para nos surpreender. Alguém crê nisso? E sabe o que é melhor? Para você que não crê nisso, fica mais fácil de Deus surpreender você. Baixas expectativas não significam que Deus vai deixar de ser o que Ele é, porque eu espero que Ele faça menos do que Ele normalmente faz. Deus não é do tamanho da minha fé, mas o que eu vou viver faz com que eu tenha uma experiência que é proporcional ao que Deus está sempre pronto para fazer. André, eu não entendi, ficou confuso, eu vou te explicar. Deus é o Deus do impossível, é o Deus do sobrenatural, é o Deus que ressuscita mortos, é o Deus que cura enfermos, é o Deus que liberta cativos, é o Deus que provê no tempo da crise, é o Deus que prospera mesmo quando todo mundo diz que não. Isso é quem Ele é. Agora eu vou acessar do quanto Ele pode e do que Ele é à medida que eu tenho expectativa que Ele faça. Uma igreja com uma expectativa natural não consegue experimentar os feitos de um Deus sobrenatural. Irmão, eu já tive a oportunidade de pregar em várias igrejas e eu já entrei em igrejas que me constrangeram pela fome e eu já preguei em igrejas que me constrangeram pela ausência dela. Teve igrejas que eu já saí de lá perguntando por que me trouxeram aqui. Porque do início ao final do culto não existe uma expectativa, nem uma fome para que Deus faça. Irmão, se a gente se reunir sem fome para que Deus faça, não tem nem sentido a gente se reunir. Fique em casa, coloca um documentário ou qualquer coisa do tipo, vai ter o mesmo nível de manifestação da presença que um auditório cheio de pessoas que creem em Jesus, mas não se movem como se crescem. A gente já falou sobre isso, as bases de um ateísmo prático. O que é um ateísmo prático? É alguém que crê que Deus existe, mas vive como se Ele não existisse. Como assim, André? Eu creio que Deus cura, mas quando a doença chega, eu me porto como se Ele não existisse. Eu creio que Deus provê, mas quando a crise financeira chega, eu me porto exatamente como alguém que se porta como se Ele não existisse. Qual o sentido, irmão, de uma crise financeira trazer na minha casa um desespero que é similar ao que acontece numa casa que não crê no Deus que eu creio? Qual é o sentido de uma doença trazer sobre a minha casa uma instabilidade que é similar ou às vezes maior do que traria numa casa que tem pessoas que não creem no Deus que eu creio? Faz sentido? Entende, irmão? A maca de um hospital pode ser o cenário para o novo de Deus, ou pode ser o final da minha expectativa e da minha história. A maca é o cenário, como eu me porto é o que define. A fornalha era um cenário, como aqueles homens se portaram é que definiu a história. A cova dos leões era um cenário. Homens foram estraçalhados ali. Alguns viram leões fazerem jejum porque estavam ali. Fornalhas, irmão, estava tão aquecida que os soldados que levaram aqueles homens até aquele lugar foram queimados pela potência daquele fogo, aquecida várias vezes mais. Mas aqueles que confiaram no Senhor dançaram com Ele no meio do fogo. O fogo não é o problema, o fogo é o cenário. Os leões não são o problema, os leões são o cenário. Os gigantes não são o problema, os gigantes são o cenário. Você está comigo? Já preguei sobre isso, se alguém não ouviu, guarda essa chave. Essa chave pode sustentar o teu coração com esperança no meio de uma crise. Os gigantes e os problemas não são um problema. Os gigantes e o problema são só a plateia. O gigante viu... Guarda isso, irmão. O gigante viu um exército inteiro recuar quando ele apareceu, mas ele não viu o que aconteceu depois que Davi chegou. Por quê? Porque a chegada de Davi foi o final da história dele. Ninguém perguntou para o gigante o que aconteceu. Davi se posicionou e that's it. Tem gigantes que ainda não saíram porque a gente ainda não se posicionou. Aquele gigante gritava: existe alguém no meio desse exército capaz de me enfrentar? A voz dele ecoava, era ouvida, todos sabiam quem ele era. Mas depois que Davi chegou, aquela voz foi calada. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Tem vozes que não têm se calado contra você, porque alguns posicionamentos que você precisaria ter, você ainda não teve. Você acha que não tem vozes que vêm contra o nosso ministério, contra a nossa vida, contra a nossa história? Você acha que não tem momentos em que, se a gente der uma brecha, o desânimo entra? Você acha que não tem momentos em que o cansaço tenta parar?
Você acha que é sempre fácil? Não, irmão, não é fácil. Deus nunca disse que seria fácil. Deus nunca disse que seria fácil. E a verdade é que quanto mais a gente cresce, maior ficam os desafios, as tempestades, mais quente ficam as fornalhas. Mas a gente está diferente. O André de 15 anos atrás é diferente do André de hoje. Você é diferente de você daqui a 10 anos. Alguém está comigo? Diga amém. Então o tema da mensagem de hoje é: Deus está pronto para nos surpreender. Você pode declarar isso? Diga: eu creio que Deus está pronto para nos surpreender. Salmos 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Sabe o que eu acho interessante? A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor não se pode abalar. Guarda isso, irmão. Você está comigo? Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar. Mas não significa que o inferno não tente abalar. O fato de Deus não poder parar, do inferno não poder parar você, não significa que ele não tente. E tem muita gente confundindo a tentativa do inferno como se fosse uma ausência do cuidado de Deus. Pega isso, irmão. Deus se esqueceu de mim. Por quê? Porque eu estou vivendo uma crise, irmão. Não confunda a tentativa do inferno de te parar com a ausência do cuidado de Deus em proteger você. Deus nunca disse que o inferno não vai tentar te parar. Ele disse que o inferno não vai poder te vencer. É completamente diferente. É completamente diferente. O inferno tentou parar Jesus, mas Deus trouxe ele da morte. O inferno tentou parar Davi, mas Deus fez com que ele vencesse o gigante. O inferno tentou parar os apóstolos, mas até aqueles que foram decapitados, irmão, ainda hoje falam e estão na eternidade com Deus. Então entenda, o final de uma história natural não significa o final de uma história com Deus. Primeiro mártir da fé, existia uma glória sobre o rosto dele, a face dele resplandecia, porque a glória de Deus estava sobre ele. Aquelas pedras finalizaram uma história natural, mas a glória de Deus sustenta ele na eternidade até hoje. A Bíblia diz, irmão, que se a nossa expectativa em Deus é só para esses dias, de todos os homens, nós somos os mais dignos de compaixão. A gente quer usar a fé como um amuleto para prosperar. Quantas igrejas que só pregam sobre um Deus de transbordo financeiro? Pastor, mas ele não é um Deus de transbordo financeiro? É, mas não acessa só isso do caráter dele. Ele é um Deus pleno. Tem igrejas que só falam de milagres de cura. Algumas delas você já deve ter visto em algum canal de televisão, você passa, é só cura. O problema é que quando eu conheço Deus como Deus que cura, mas não me apresentam Deus como Deus de relacionamento, eu começo a olhar para a igreja como uma farmácia, eu começo a olhar para o sangue de Jesus como um remédio, e eu só vou quando preciso. Deus não quer uma relação de uso com você, Deus quer um relacionamento com você. Eu tô doente, eu vou naquela igreja, lá tem cura. Eu tô falido, eu vou naquela outra igreja, lá eles têm uma campanha de empresários, tem muita gente que prosperou quando foi lá. Não coloque Deus numa caixinha. Ele é o Deus que cura, que restaura, que salva, que liberta, que prospera, que transforma, que nos guarda, que provê. E aqueles que confiam nele são como os montes de Sião. Romanos 5,5 diz: e a esperança não nos decepciona. Você pode declarar isso? Diga: a esperança não me decepciona. A minha fé não está firmada em homens nem em circunstâncias. Minha fé está firmada num Deus que é inabalável. Sabe uma coisa interessante? Eu queria compartilhar isso com você, que é um princípio fundamental da igreja, mas eu queria que você olhasse a partir dessa perspectiva. Quantos aqui creem que o diabo, ele é um derrotado? Levanta a mão, por favor. Acredita de verdade, ele é um derrotado. Amém. Irmão, o problema é que às vezes a gente está esperando que Jesus vença algumas coisas que a gente está enfrentando, quando na verdade a gente só precisava trazer à memória que Jesus já venceu até aquilo que a gente ainda vai enfrentar. Então pega isso. Quando eu estou com medo é porque existe uma dúvida: será que eu vou passar por essa situação? Será que eu vou conseguir vencer essa crise? Será que eu vou conseguir passar por isso? Irmão, toda dúvida é porque você ainda não sabe qual é o final da história.
Mas o que sustenta a igreja e o que traz sentido para sermos quem somos, fazemos o que fazemos, é que nós cremos que Jesus venceu a morte, ressuscitou dos mortos, estabeleceu sobre nós, mediante o seu sangue, a vitória sobre o inferno, sobre o pecado, sobre todo o principado e sobre toda a potestade. Então guarda isso, irmão. Uma dinâmica de fé que torna a nossa jornada mais constante é parar de se questionar se Deus vai vencer o que está se levantando, e é se lembrar que Deus já venceu até aquilo que ainda vai se levantar. Ele já venceu. A Bíblia diz que colocou sobre aquela cruz um escrito de dívida e fez de todo o inferno, principado e potestades, um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A vitória já aconteceu, irmão. A vitória já aconteceu. Ei, olha para mim. A vitória já aconteceu. O problema é que teologicamente a gente sabe, mas na prática, às vezes a gente não acessa essa segurança. Faz isso essa semana. Pastor, o meu negócio está quase falindo, hein, irmão? O inferno já foi derrotado. Pastor, mas o que você me diz em relação a alguém que estava doente e não foi curado e faleceu? O Senhor recolheu para si. O que isso mudou no fato de Deus ser um Deus que cura e que ressuscita mortos? Ele continua também sendo Deus soberano, e a vontade dele, por mais que a gente não conheça, não entenda e não consiga discernir, ele continua sabendo o que é melhor para mim e para você. Os caminhos dele são mais altos que os meus, os pensamentos dele são melhores que os meus. Oramos, confiamos, declaramos. Ele não foi curado. Deus não deixou de ser um Deus que cura porque o Drummond não foi curado. Existe algo na soberania de Deus, irmão, que a gente ainda não consegue acessar, mas na glória entenderemos. Jó está questionando a Deus por que algumas coisas estão acontecendo, e Deus tem um diálogo com Jó que eu acho incrível. Ele fala: Jó, eu até vou te responder algumas dessas suas perguntas, se antes você me responder algumas minhas. Isso é para quem acha que Deus não tem senso de humor. Fico imaginando Deus chamando, eu só estou aqui parafraseando, só estou aqui conjecturando, isso não aconteceu, ok? Senão daqui a pouco tem algum teólogo chato de YouTube que só cresce através de polêmica falando: André Fernandes cria versículos da Bíblia. Imagina ele chamando lá os anjos, falando assim: aqui, vem cá, vamos ver como é que o Jó vai se safar dessa. Ô Jó, você está aí? Tô, senhor. Não estou entendendo nada. Tudo bem, meu filho, eu vou te explicar. Só tem uma condição, me responde agora algumas coisas. Tá bom, senhor, pode perguntar. De todas as perguntas que Deus fez para o Jó, mais do que 70% delas a ciência não conseguiu responder até hoje. Ele começa a falar sobre a criação, sobre tudo que ele estabeleceu, e uma das perguntas é tão poderosa. Ele fala: Jó, aonde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Aonde você estava quando eu estabeleci os luminares? Basicamente, no português claro, Deus está falando: Jó, se você não sabe de nada que eu fiz até aqui, não pergunta nem questiona o que eu estou fazendo a partir daqui. Eu sei o que eu estou fazendo. Irmão, a gente precisa deixar Deus ser Deus. Ele sabe o que está fazendo. O problema é que a gente confia que Ele sabe o que está fazendo quando o que Ele está fazendo combina com o que a gente queria que Ele fizesse. Mas a gente questiona quando o que Ele faz não parece com o que a gente queria que Ele fizesse. Isso não é concordância, irmão. Olha para mim, eu quero pregar nessa manhã. Isso é conveniência. Concordância é quando eu concordo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo que eu não entenda. Conveniência é quando eu concordo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, desde que o que Ele faz seja o que eu queria que Ele fizesse. Deus, nós sabemos que o Senhor é soberano e sabe o que faz. Nós nos arrependemos, Pai, por todas as vezes que a gente questionou a Tua vontade ou encarou o Seu não como se fosse falta de cuidado. Nós celebramos cada porta que o Senhor fechou, Pai, não era para a gente entrar. Nós celebramos cada livramento que o Senhor nos deu, nós celebramos cada aliança que o Senhor desfez, nós celebramos cada não que o Senhor nos deu. Pai, o Senhor é um Pai bondoso que sabe o que faz. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. Amém. O diabo é um derrotado. Deixa eu voltar nesse conceito. Então, uma chave para ter uma fé inabalável
Ao invés de ficar preocupado com qual vai ser o resultado da próxima luta, é sempre trazer à memória o resultado da última. Irmão, guarda isso. A sua segurança na jornada não está ligada à tua performance atual. Está ligada à performance final de Jesus. Não é o que você faz hoje, é o que Ele fez há 2000 anos atrás. Por que eu creio que a minha família vai ser próspera e a gente não vai sucumbir? Por que eu creio que a graça de Deus não pode ser retirada? Por que eu creio, irmão, que quando eu pregar, palavras vão ser como flechas e pessoas vão ser tocadas? Não é pela minha performance do dia, nem pelo sermão da semana, é pela vitória da cruz. Deus me fez nele justiça de Deus. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então eu trago à minha memória a vitória que aconteceu no passado, porque ela é a minha garantia da vitória que Deus continua estabelecendo no meu presente, e ela é a minha segurança de que Deus continua sendo vitorioso no meu futuro. Irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma das linguagens que os judeus eles usam muito, mas naquela época ainda mais. É um estilo de linguagem de sempre fazer perguntas. Eles fazem muitas perguntas. Então, se você perguntar, por exemplo, cara, por que você não tá... Por que você não veio ontem? A pergunta dele é, mas por que você sentiu minha falta? Estou dando um exemplo, ok? Tem sempre uma pergunta que tenta extrair de você o melhor. E existem algumas perguntas que, por mais que elas sejam perguntas, elas carregam em si mesmas as respostas. Essa indagação, imagina você no meio de uma crise trazendo isso à tua memória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai tentar vasculhar, irmão, e você vai perceber que se Deus é por você, não tem nada nos céus, na terra ou debaixo da terra que pode ser contra você. Essas perguntas são para trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. É como o salmista está falando, eu levo meus olhos aos montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do meu Senhor. O meu socorro vem no Deus que fez os céus e a terra. Então o que eu quero compartilhar com você, pega isso, irmão, é que tem muitas respostas que você não está tendo no momento de crise por conta de perguntas que você não está se fazendo em meio a elas. Quando vier a crise, feche teus olhos e se pergunta, se Deus é por mim, quem será contra mim? Isso vai te dar confiança no Senhor. Agindo Deus, quem impedirá o seu agir? Em outro momento a Bíblia diz, se Ele nos entregou o seu único filho, não nos dará também com Ele, juntamente e de graça, todas as demais coisas? Eu fico imaginando eu num momento de crise, se eu questionasse Deus, por que eu estou no hospital? Deus fala na palavra, filho, se eu dei o meu único filho por você, você acha que eu também não vou te dar de graça todas as demais coisas? É como se Ele falasse, eu já provei até onde eu vou. Você ainda está perguntando? Eu já provei. Qual que é o limite para a criação? Quem é pai vai entender. Qual que é o limite de desapego da criação? Qual que é o último nível? Irmão, você pode abrir mão de nação, todo mundo que está aqui já fez isso. Você pode abrir mão de aliança. Alguns de nós, isso é loucura, tá? Só abrir um parênteses, não faça isso. Mas alguns de nós, por algum motivo, abriram mão de relacionamento com os pais. Pastor, mas o meu pai errou. É um mandamento com promessa. Ok? É um mandamento com promessa. Perdoe o seu pai e ame o seu pai. Mas ele me feriu. Eu estou falando isso porque eu sei que tem muita gente aqui que não consegue liberar e por isso que não consegue romper. Você está preso no velho, não fica com expectativa do novo. Fecha parênteses. Então entende isso, irmão. Cara, isso é muito poderoso. A gente tem que ter esse entendimento. Cara, a única coisa que a gente não é capaz de desapegar é de um filho. Você troca de nação, de aliança, você pode até ficar de mal com seus pais, você abre mão de patrimônio, mas é impossível a gente abrir mão de um filho. E o que eu acho poderoso, cara, é que a Bíblia não diz que Deus abriu mão do primeiro filho, não diz que Deus abriu mão do melhor filho, não diz que Ele abriu mão do filho mais velho. A Bíblia diz que Ele abriu mão do único filho, não tinha outro. Ele pega o único filho e fala,
eu entrego ele para ter você de volta. Irmão, João 3,16, se a gente for traduzir na linguagem de hoje, João 3,16 está dizendo: porque Deus amou você de tal maneira que ele aceitou a ideia de perder Jesus por um tempo, mas não aceitou a ideia de perder você para sempre. Isso é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que nos entregou o seu único filho. Único. Não tinha reserva, não tinha backup, não tinha similar, não tinha outros. Ele pega o único e entrega para ter você. É por isso que essa afirmação, que vem logo depois de um questionamento, é tão poderosa. Ela fala: se ele deu o único filho dele, não nos dará também, juntamente e de graça, todas as demais coisas? Você está comigo ainda? Diga amém. Então, irmão, conselho: viva a partir da vitória, não a partir das dúvidas. Confie no que a palavra diz e duvide das suas dúvidas. Isso é muito poderoso. Às vezes a gente duvida da palavra e confia nas dúvidas. É tão simples. A palavra diz que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Então é isso, irmão, that's it. Na palavra, na Bíblia, a gente acredita até na capa. Se tiver escrito lá, revisada e atualizada, eu acredito que alguém revisou e atualizou. Amém? Se tiver lá o CNPJ dizendo que ela foi impressa em Barueri, eu acredito, irmão, foi impresso lá. Quem dirá os fundamentos que ela carrega? Então eu creio no que a palavra diz e eu duvido das minhas dúvidas. Será que vai acontecer? Não, já aconteceu. Será que Deus vai fazer? Não, Ele já fez. Deus já está no meu futuro, só está esperando eu chegar. Será que vai se cumprir? Não, em Cristo já se cumpriu, eu só preciso acessar. Será que Deus pode? Ele pode todas as coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que eu vou vencer essa doença? Não, eu não vou vencer. Jesus já venceu, certamente. Ele levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Alguém pode, pelo amor de Deus, celebrar esse amor furioso? Nós já fomos sarados. Nós já fomos sarados. Já aconteceu, irmão. Já aconteceu. Já aconteceu. Você sabe qual é o papel de um pregador? Tem muita gente se perdendo, querendo criar novas revelações, um novo evangelho. Irmão, o nosso papel é só lembrar o que nunca deveria ser esquecido. Não venha com expectativa de que eu fale algo novo. Eu só estou aqui para lembrar do que a gente nunca pôde esquecer. É por isso que às vezes a gente se perde. Tem pregadores que se perdem porque chega num tempo, se o cara não tiver alegria em poder compartilhar isso, ele fala: cara, tem que ter alguma coisa nova, eu preciso ter alguma nova revelação. Não é possível que seja só isso. É tão simples que a gente fala: não, tá complexo, deve ter alguma coisa, eu entendi errado. É isso. Deus me amou de tal maneira que entregou o seu filho e eu preciso corresponder esse amor para reinar com ele na terra e depois na glória. É só isso? Não, deve ter alguma outra coisa. Não tem, é isso. Deus amou você de tal maneira que entregou tudo que tinha para ter você de volta. E quando você tem a revelação disso, deixa de ser menino e agora se torna um herdeiro com acesso a tudo. Romanos 12:2 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Isso é muito poderoso. Se a gente meditar só nesse versículo por um mês, todos os dias, você vai ver como que vai mudar muita coisa na tua jornada. Começa o teu dia com esses 3 pilares. Alegre-se na esperança. Aí você pega 5 minutos e fica se alegrando na esperança. Deus me amou de tal maneira que Ele entregou Jesus para me ter de volta. Eu sou dele, Ele é meu. Começa a trazer a memória o que te dá esperança. Deus é justo, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu já pedi ou pensei. Deus é um Deus que me surpreende a cada dia. A paz dele excede todo entendimento. O cuidado dele me mantém num lugar seguro. Ele é o meu refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aí você terminou de meditar na esperança, você persevera, irmão, você persevera com paciência na tribulação. 5 minutos agora. Eu estou dando conselhos práticos, ok? Pode fazer parte do devocional de alguém aqui. Paciente na tribulação. Pai, esse não é o final da minha história. Eu não vou colocar um ponto final se o Senhor ainda está escrevendo.
Eu creio que tem capítulos que eu ainda não vi, tem milagres que eu ainda não vivi, tem cenas que eu ainda não experimentei. Pai, eu creio e eu entendi. A minha história não é uma foto, a minha história é um filme. A minha crise não define quem eu sou, o meu momento não define quem eu sou. E eu vou permanecer de pé, eu vou permanecer confiante, eu não vou parar. Eu coloquei a mão no arado, não vou olhar para trás. Eu não sou como aqueles que, tendo começado, eles desanimam e se perdem. Eu sou daqueles que permanecem, são salvos. Aí depois disso você começa a perseverar em oração. Libera a palavra sobre o seu dia. Eu declaro o nome de Jesus, uma janela de milagres se abrindo sobre a minha casa. Eu declaro o nome de Jesus, o novo de Deus desenhando a minha história. Eu declaro o nome de Jesus, os meus inimigos se confundirão, virão por um caminho, por 7 fugirão. Eles se degladiarão. Eu vou estar no campo de batalha, mas nem vou precisar tirar minha espada. O Senhor é quem luta minhas guerras. Não vai ser fácil, mas eu sei o final da história. Vai terminar tudo bem. O sangue de Jesus já me lavou, o sangue de Jesus já me purificou, o sangue de Jesus já me justificou. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou salvo, justificado, livre de toda condenação. Eu sou filho, cabeça e não cauda. Eu sou livre, livre, livre. Persevera na oração. Isaías 64. Eu falei que eu queria pregar hoje sobre esperança, irmão. Alguém está recebendo algo nessa manhã? Isaías 64. Ainda bem que eu vim, Jesus. Muito bom. Isaías 64:4 diz assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, Senhor, que trabalha para aqueles que nele confiam. Em outras versões diz que trabalha para aqueles que nele esperam. É interessante porque vários deuses são cultuados em várias culturas, mas não tem nenhum Deus que se fez criação, que enfrentou a morte e que voltou para contar a história. André, você tem alguma coisa contra o Deus tal? Nada. Nada. Inclusive, se ele quiser voltar para conversar comigo, ele pode voltar. Ah, não tem como? Ah, entendi. Você tem alguma coisa contra Buda? Nada. Só que ele não voltou da morte para falar mais nada depois que foi. Você tem alguma coisa contra fulano ou beltrano? Nada. De verdade, eu não tenho nada contra. Mas só o Deus que eu creio voltou da história para falar com a criação, ascendeu aos céus e vai voltar para buscar aqueles que nele esperam. Essa é a nossa alegria, irmão. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa base de segurança. Ele volta, ele volta, ele volta. E falei, eu estou indo para o Pai. É necessário, se não fosse assim o Espírito não viria sobre vós, permaneçam. Só que tem um homem naquela sala que, por sinal, abre parênteses, a sala foi invadida por Jesus sem que ele abrisse uma porta, ok? Ele transpassou a parede, chegou no meio deles, todo mundo: você voltou? Imaginando Jesus falando: eu falei que ia voltar. Não é louco isso? Ele fala: eu vou passar por isso. Aí quando chega a cruz, todo mundo desespera. Ele já tinha dito que passaria. Isaías antecede Jesus, já falava a respeito de coisas que não haviam acontecido. Salmos, irmão, tem uns salmos que falam: cães me rodeiam. Cães me rodeiam. Estão rindo de mim. Salmos. Jesus, que vem da linhagem de Davi, gerações antes, a palavra já falava a respeito do que ia acontecer. Então, Jesus está vivendo o que a palavra já disse que ele viveria. Ele está passando pelo que a palavra já disse que ele passaria. Ele enfrenta a morte e volta para contar a história. E ele já disse que voltaria. E ainda assim a criação olha e fala: ué, você voltou? Ele fala: voltei. Mas é você mesmo? Um deles questiona. Fala: então, vem e vê. As feridas ainda estão aqui. Aí Tomé coloca o dedo na ferida.
Tomé sente a ferida e crê. E aí tem algo poderoso, irmão, que Jesus compartilha. Felizes são os que creem sem ver. Felizes são os que creem sem ver. Então, os céus se abrem, Jesus ascende aos céus. E a Bíblia diz, a minha e a sua, diz que os discípulos ficam olhando para os céus como se esperassem alguma coisa acontecer. E aí os anjos perguntam, por que vocês olham para os céus? É quase como se eles dissessem, o que vocês estão esperando? Vocês não entenderam? Agora é com vocês. Vocês são o Jesus que ficou na terra. Vocês são a esperança da glória. Vocês são... Irmão, Paulo diz, um mistério que foi oculto por épocas e gerações. A mim foi dado a alegria de poder compartilhar. E esse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Feche teus olhos, recebe isso, irmão. Cristo em nós, a esperança da glória. Os nossos filhos vão ter esperança na glória quando verem Cristo em nós. Nossa família, aqueles que questionam o fato da gente ser crente, como se ser crente ou evangélico fosse algum aferidor de valor, irmão. Não é porque a gente é evangélico ou crente, não é porque você é da Lagoinha ou ovelha do pastor André. Tudo isso é tão pequeno se comparado ao que de fato está acontecendo. A nossa família vai olhar para a gente e vai ver Cristo em nós. Isso vai se tornar a esperança da glória para eles. Toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Passeando pelas ruas de Miami, passeando pelas ruas do Brasil, passeando pelas nações. Cristo dos nossos filhos, a esperança da glória. Mudando a atmosfera quando eles chegarem. Lugares serão diferentes quando os nossos filhos chegarem lá. Salas de aula sendo cheias da glória de Deus. Por quê? Porque alguém que carrega a glória chegou naquele lugar. Mesmo que eles não tenham consciência teológica de tudo que carregam, existe um Espírito derramado sobre nós, e os nossos filhos manifestarão essa presença onde passarem. Nossos filhos como um bom perfume, nossa casa como um bom perfume, nossa igreja como um bom perfume, santo, agradável. Como a gente ministrou aqui durante o Flow Conference, Deus ele não ouve a adoração, Deus ele cheira a adoração. Nossa adoração sobe como um incenso suave e agradável. Cristo em nós, você pode declarar isso com autoridade? Diga, Cristo em nós, a esperança da glória. E é engraçado porque eu ia começar a pregar agora, eu vou deixar para... Não, juro, aqui, Deus está pronto para nos surpreender. Eu queria só estabelecer alguns fundamentos. Eu não sei se eu ministro isso à noite ou no próximo domingo, mas eu queria que a gente guardasse isso. Declara com autoridade. Diga, Deus está pronto para nos surpreender. Eu recebi uma palavra que mudou a minha vida para sempre. Uma das pessoas que mais me ativou no ministério profético, ele falou, André, nunca esquece disso. O Espírito Santo sempre está pronto. Isso é muito forte. O Espírito Santo sempre está pronto. Entendi ainda, André. Eu vou te explicar. Ele não precisa de um aquecimento para ser quem é. Ele não precisa de um preparo para manifestar quem é. Ele está sempre pronto. Eu acho que tem uma música, se pedirmos, Jesus virá, como... Não tem uma... Como chuva descerá. Irmão, eu quero que você tenha esse entendimento. O Espírito está sempre pronto. A presença vai fazer algo novo nesse lugar. E aí, irmão, é quase como se fosse um interruptor que você liga. Por quê? Porque se o Espírito está pronto, a gente clama e ele vem. Ele está pronto. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, se o meu povo clamar e se arrepender, eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você percebe que toda a resposta de Deus nessas palavras são uma reação de Deus a uma ação da terra? Clama e eu respondo. Se o meu povo fizer, é isso que eu farei. Tudo é possível ao que crê. Determinando tu um negócio, sedes firme e a luz de Deus brilhará sobre os teus caminhos. Está lá em Jó, se não me engano. Então a palavra está dizendo, você se posiciona e crê, e clama, e pede, e ora, e declara. O Espírito está sempre pronto para fazer. Você está comigo ainda? Então é isso que a gente vai fazer agora no final desse culto. E Deus vai batizar algumas pessoas aqui com fogo. Irmão, Deus vai aquecer o teu coração. Deus vai aquecer o teu coração. E você não vai conseguir se saciar com nada menos do que a presença dEle. Deus vai começar a aumentar a tua expectativa em toda a reunião. E eu não estou falando de culto evangélico, eu estou falando de encontro de filhos, ok? Você vai para uma célula, um GC, você vai orar na tua casa, você vai fazer o teu devocional, você vai entrar nesse ambiente com uma expectativa. Deus vai falar comigo, o Espírito está pronto. Você está comigo?